Olá, sejam bem-vindos ao Agroamérica. Meu nome é Gabriel Estrela e este é o segundo programa produzido com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E segundo a FAO, 8 sistemas alimentares indígenas estudados em diferentes regiões do mundo demonstram uma autossuficiência alimentar, chegando a produzir 55% a 80% da autossuficiência territorial. Mas ainda há muitos desafios, principalmente aqui na América Latina, onde que diversos fatores têm contribuído ao empobrecimento e também à violação dos direitos desses povos indígenas. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no Agroamérica o Maurício Meirelles, que é oficial da FAO para políticas voltadas para os povos indígenas e quilombolas. Maurício, seja bem-vindo, você que nos fala aí desde Santiago, no Chile. Muito bem-vindo aqui ao Agroamérica. Olá, Gabriel, muito obrigado por me receber. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você o dia de hoje e também com a nossa audiência. E falando português excelente, sobretudo, né? Bom, muito obrigado pela participação. Queria começar com um panorama da situação das diferentes situações, né, dos povos indígenas da América Latina. A gente sabe muito bem que alguns países detêm uma população maior, né, significativa de povos indígenas e também povos afrodescendentes, que no Brasil a gente entende muito como os povos quilombolas, mas também os povos afrodescendentes que demonstram a maioria da população brasileira. Mas nesse caso, falando muito da situação desses povos na região rural e também nas regiões urbanas. Qual é o panorama que você traz para a gente sobre a questão alimentar e agrícola nesses territórios? Obrigado, Gabriel. Bom, eu acho que o primeiro ponto que eu colocaria tem a ver um pouco com essa questão demográfica que você mencionou, certamente, né? Nós estamos falando de aproximadamente 60 milhões de pessoas na América Latina que se autodeterminam como pertencentes a povos indígenas e um capital de quase 120 milhões de pessoas que se autodeterminam como afrodescendentes. Agora, as dinâmicas urbano-rurais são muito diferentes devido à história, devido a dinâmicas estruturais, né, que têm levado a certas desigualdades. Digamos que o ponto que em comum que essas populações se enfrentam é uma desigualdade, é muito racismo estrutural e muitas desvantagens na hora de entrar em colaboração com a sociedade. Quando a gente transita mais para o mundo rural, nós vamos ver que dos 60 milhões de povos indígenas, 30 milhões habitam nas áreas rurais, ou seja, 50%. E dos 124 milhões de afrodescendentes, particularmente o 20%, aproximadamente 20 a 25 milhões. Quando a gente faz a somatória desses dois grupos, é praticamente a metade da população rural na América Latina que ou é indígena ou é afrodescendente. E isso já nos dá um panorama muito importante de por que essa questão aqui não é uma questão nem folclórica, nem periférica. Tem que ser uma questão central para as políticas públicas e particularmente para o fortalecimento dos sistemas alimentares tradicionais. Então, eu acho que esse é um tema bem importante. Uhum. Não, importantíssimo. Agora, antes de a gente prosseguir, né, você falou de um tema que talvez não seja muito conhecido para boa parte do público, que é o racismo estrutural. Queria que você explicasse quais são as implicações que fomentam esse racismo estrutural, que ainda tem vários fatores, né? Tanto de leis, infraestruturas e falta também de até fiscalização em diferentes territórios que contribuem a esse racismo estrutural, não é isso? É uma questão muito complexa, né? É uma questão muito complexa vinculada a uma diversidade de direitos humanos que, de alguma forma, eles não conseguem visibilizar a realidade específica que enfrentam muitos povos indígenas, muitas comunidades afrodescendentes na América Latina e o Caribe. No caso específico daquilo que nós trabalhamos mais desde a FAO, o tema principal que a gente enxerga tem muito a ver com o reconhecimento territorial, a questão territorial, o reconhecimento dos direitos coletivos territoriais, a ocupação ancestral. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando de
uma ocupação territorial de territórios ancestrais de aproximadamente 404 milhões de hectares, que hoje em dia elas estão translapadas com 50% das áreas de proteção natural na toda a América Latina. Então, isso às vezes gera um certo desconforto, gera situações nas quais nem todo mundo se beneficia daqueles acordos, né? E tem uma certa invisibilização. Mas essa dimensão territorial também é uma riqueza muito grande, e uma riqueza que pode ser melhor capitalizada e aproveitada pelos governos de nossa região. Só para você enxergar isso, dessas 330 a 380 milhões de hectares, tudo isso é floresta. Floresta que hoje em dia está armazenando o 30% do carbono de todos os bosques tropicais do mundo. Isso é um capital enorme, né? Num momento no qual a gente está repensando as nossas economias, a gente está falando de sustentabilidade ambiental, a gente está pensando, digamos, em como enfrentar esse grandíssimo desafio de instaurar uma bioeconomia, né? Ou inclusive de repensar modelos de colaboração na Amazônia, né? Sim, sim. Não, exatamente. Dentro do que você falou, eu achei interessante de também abordar a questão do reconhecimento dos sistemas alimentares. Ou seja, quando a gente pensa da contribuição dos povos indígenas e os povos afrodescendentes, há alguns exemplos também que são bem notáveis, principalmente, por exemplo, a produção da quinoa, ou como é conhecido no Brasil, a quinoa, que é um alimento central para os povos andinos, que se espalhou pelo mundo, contribuiu enormemente para um conhecimento de um grão tão forte em alimentos, saudável e importante na nutrição. Agora, como reconhecer quais são as barreiras que talvez os governos hoje, os povos em geral, a sociedade enfrenta em trazer uma articulação que possa incluir os povos indígenas e afrodescendentes, reconhecer seus sistemas alimentares, mas também desenvolver sistemas que são benéficos a esses povos. No caso do Brasil, por exemplo, a gente sabe que muito do açaí, por exemplo, que é um fruto amazônico, não é produzido em grande volume na Amazônia. Ele é produzido fora da Amazônia. Ou seja, os povos que ali habitam não detêm, talvez, de todos os benefícios ou do desenvolvimento ou do acesso ao crédito que poderiam ter para desenvolver suas próprias agroindústrias, por exemplo. Então, quais são esses desafios que a gente pode enfrentar, que a gente deve enfrentar hoje e quais talvez são algumas das soluções, pelo menos a médio ou longo prazo, que podem ser consideradas? Obrigado, Gabriel. Bom, eu acho que o primeiro ponto que nós deveríamos de reconhecer é a alta concentração de biodiversidade que está dentro dos territórios indígenas e que hoje em dia isso representa uma oportunidade muito importante para a diversificação nutricional dos nossos sistemas alimentares. Estamos falando de aproximadamente 80% da biodiversidade do planeta que está concentrada nos territórios indígenas e nos territórios afrodescendentes também. Agora, quando nós falamos desses sistemas, a gente tem que entender que tem normas e percepções distintas, às vezes, daquela do mercado, aquela da política pública. Muitos desses sistemas alimentares, eles se caracterizam por uma integração holística, né? Que tem a ver com o entendimento do bem natural, né? Dos recursos naturais, que tem a ver com as questões culturais, linguísticas, mas que também tem a ver com essa questão da nutrição e da saúde. Por que isso é importante? Porque tem uma riqueza no entendimento de como o ser humano se relaciona com seu entorno que às vezes se vai além da questão do mercado. Por exemplo, em função dos exemplos que você dava no início, né? Por exemplo, o sistema alimentar ancestral do povo maia Chortí, na Guatemala, a milpa, gera aproximadamente 143 espécies de cultivos, das quais 101 são para consumo. 143 espécies, quando hoje em dia nós mais e mais estamos consumindo sistematicamente 3 ou 4 grãos como a principal fonte de dieta, né? Então, eu acho que isso demonstra
que ali tem uma diversidade e uma riqueza que nós deveríamos de aprender também para a nossa própria saúde. Não é só uma questão da saúde dos povos indígenas ou da nutrição dos povos indígenas. É todas as aportações desse conhecimento ancestral e tradicional que nós faríamos bem como sociedade em reconhecer e em aproveitar. Agora, você me falou de como fazer isso. Eu acho que na América Latina tem vários exemplos de coisas que podem ser feitas que vão ao encontro desse desejo, né? Primeiro porque é um direito dos povos e das comunidades tradicionais. Mas o primeiro ponto que eu não posso falar de deixar sem falar tem a ver com o reconhecimento e a proteção dos direitos coletivos territoriais. Quando você tem uma certeza de tenência, quando você tem uma tranquilidade com relação ao teu território, é muito mais fácil você se voltar para as práticas produtivas, para as práticas de restauração, né? Porque existe essa tranquilidade. Agora, uma coisa que começa a ser ainda mais importante tem a ver com os processos de consulta. Hoje em dia tem muitas inovações, tem muitos projetos, tem muitas possibilidades de gerar novos sistemas, novas políticas de abastecimento. Mas se a gente não gera políticas públicas pensadas com os usuários desde o território, é muito difícil a gente chegar a enxergar toda essa diversidade de atores que tem ali. E aí o papel que joga a consulta prévia livre e informada como um mecanismo vinculante, né, do Convênio 169 das Nações Unidas, da OIT, é uma ferramenta que pode ser de grande utilidade com relação a melhora dessas condições. E, por último, eu acho que a gente precisa investir mais na proteção desses sistemas alimentares, estudar esses sistemas junto aos povos indígenas. É um processo de co-desenho, de co-implementação de políticas que vão ao encontro da proteção desses sistemas alimentários, investindo particularmente nas mulheres indígenas, nas juventudes indígenas, para gerar processos interculturais. Né? Essa é um pouco a lição que a gente encontra em vários países da América Latina e que está levando para uma melhoria, né? Nesse relacionamento. Excelente. Maurício, vamos falar um pouco mais sobre políticas públicas voltadas à produção de alimentos e o reconhecimento dessa riqueza da biodiversidade que existe dentro dos territórios dos povos indígenas. Mas antes eu quero chamar um pequeno intervalo e a gente volta já aqui no Agroamérica com a conversa com Maurício Meirelles, que é oficial da FAO para políticas voltadas para os povos indígenas e afrodescendentes. O Agroamérica volta já. Olá, o Agroamérica está de volta em conversa com Maurício Meirelles, que é oficial da FAO para políticas voltadas para povos indígenas e afrodescendentes. Maurício, a gente estava falando muito sobre o reconhecimento da biodiversidade e as riquezas que existem dentro dos territórios dos povos indígenas e afrodescendentes. Agora, há países com avanços nessa área e há outros países que não têm, talvez, certos avanços no diálogo, na inclusão. E, recentemente, você esteve em Brasília, em reunião com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e eu queria saber um pouco sobre o que foi discutido, quais políticas públicas foram abordadas nessa reunião e o que a gente pode esperar futuramente sobre essa colaboração entre o governo federal brasileiro e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Obrigado, Gabriel. Olha, eu acho que foi uma primeira conversa com a ministra Sônia, né, que evidentemente está com muitos desafios, né, do que implica assumir o que é historicamente um novo ministério. E eu quero fazer essa sinalização que não é uma questão pequena, que o fato desta nova administração ter criado uma estrutura com caráter ministerial, elevar a questão da discussão dos direitos dos povos indígenas ao caráter ministerial é uma coisa inédita, né? Antigamente ficava simplesmente no status da FUNAI e nem sempre era possível levar um relacionamento com outros ministérios ou com outras políticas públicas sem você ter esse mesmo nível, né? Esse mesmo caráter. Então, acho que isso tem um peso importante para o entendimento do que são esses direitos.
né? Então, esse é um primeiro movimento que nós sabemos que é uma questão complexa, mas é muito positiva enquanto a relevamento dessa questão. Um segundo ponto tem a ver com como fazer, e uma coisa que a gente escutou durante nossas missões, durante nossas visitas aos distintos ministérios, né, é como fazer que as políticas públicas fiquem mais perto dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Esse é o grande desafio. Quais são os mecanismos que existem? Porque o Brasil tinha uma relação histórica muito forte de políticas vinculadas à segurança alimentar e nutricional, ao fortalecimento da agricultura familiar, o acesso ao crédito, o acesso a, a extensão, né, que eram muito positivas. Agora, pensar essas políticas hoje em dia, desde a perspectiva da inclusão social, desde a perspectiva de quais são as particularidades dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, é o grande desafio. É o que vem, né, nessa nova gestão, é o interesse que a gente enxergou, não só no Ministério dos Povos Indígenas, mas também dentro do Ministério de Desenvolvimento Social, com a proteção social, que quer enxergar, quer reconhecer essa diversidade territorial, também como o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que hoje em dia também tem uma secretaria específica para tratar do tema dos sistemas produtivos quilombolas, né? Então, assim, a gente vê dentro do aparato do governo federal uma série de secretarias, diretorias que estão pensando mais na questão étnica, né? Que estão pensando mais em essa aproximação aos direitos dos povos. E ali, bom, isso é todo um desafio técnico, onde nós, desde FAO, vamos nos colocar à disposição para pensar conjuntamente, mas aqui a mensagem principal é não se trata de uma conversa entre antropólogos, não se trata de uma conversa entre especialistas, se trata de gerar espaços de cogestão, codesenho, onde você tenha a percepção, a opinião, os insumos de aqueles que você considera os usuários da política pública, onde os povos indígenas possam abertamente falar o que eles precisam, o que tem que mudar, por que o crédito não chegava, por que às vezes era difícil pegar uma declaração de aptidão no PRONAF, né? Todas essas coisas que estão pensadas dentro de uma burocracia de um público que é mais ou menos homogêneo, e que hoje em dia o governo está sinalizando que não, que quer diversificar essas ferramentas. É você criar um diálogo que seja transversal, multidisciplinar, mas principalmente que possa ouvir os povos indígenas e afrodescendentes. E nessa articulação, assim, há exemplos na América Latina que você pode destacar que isso daí foi um sucesso? Há muitos exemplos hoje em dia, e você, só para entender, hoje em dia, basicamente, todos os processos associados ao financiamento climático, por exemplo, o Fundo Verde do Clima, o Global Environmental Facility, o GEF, né? Todos eles têm como um sistema de salvaguarda o processo de consulta. Eu diria que o meu papel principal dentro da FAO é apoiar aos governos, na hora de implementação desses grandes megaprojetos, a desenhar os processos de consulta livre, prévia e informada que permite esse momento de escuta, que gera esse momento de diálogo, de negociação e que faz com que as ferramentas de implementação do projeto sejam muito mais pertinentes a essa realidade. Nós, atualmente, estamos fazendo isso em vários países da região. No contexto amazônico, na Colômbia, a gente tem avançado muito, particularmente com a Mesa Regional Amazônica, com o apoio da OPIAC, né, que é uma organização importante de povos amazônicos que está trabalhando com esses temas, e é uma conjuntura. A FAO nunca é sozinha, né? É a FAO, junto ao Ministério de Meio Ambiente, junto à Mesa Regional Amazônica, junto ao OPIAC, que está gerando essa discussão para a implementação de projetos de financiamento climático importantes que vêm na Amazônia colombiana. Então, eu acho que assim, são processos que podem ser um pouquinho demorados enquanto a tempo, mas que geram uma riqueza e uma estabilidade para a implementação dos processos que é muito importante. Certo. A agenda de alimentação, né, com os povos indígenas e segurança alimentar também, ela também traz uma noção muito interessante
que é quando a gente fala sobre a descarbonização dos sistemas agrícolas, né? Da descarbonização da economia. A gente conhece que os povos indígenas, não somente na América Latina, mas pelo mundo, têm a capacidade de gerar alimentos sem o desgaste de recursos naturais. Dentro disso, a gente pode considerar a flora, a fauna, a diversidade, né, biológica, a biodiversidade que existe nesses territórios, mas também uma capacidade de trabalhar com a natureza, junto para a produção de alimentos. Há críticas também que esses povos indígenas de alguns lugares, falando de modo geral, não têm a capacidade, talvez, de produzir seus alimentos. Temos povos indígenas no Brasil que hoje enfrentam uma situação de fome. Então, assim, como alinhar essas duas agendas, principalmente quando o mundo discute também a formalização de um mercado de crédito de carbono para fomentar a manutenção da floresta, que não se derrube a floresta. Mas os povos indígenas conseguem também gerar alimentos sem derrubar a floresta. Então, como essa nova agenda, que a gente considera moderna, né, trazendo mecanismos econômicos para fomentar a preservação, a conservação, como alinhá-la com a realidade que os povos indígenas também enfrentam. Olha, eu acho que você já está colocando na mesa o tema que, quem sabe, é o tema mais quente hoje em dia nessa agenda socioambiental, né? E muito mais agora que foi anunciada a Cumbre Panamazônica, né, no qual o Brasil vai estar fazendo um papel de liderazgo muito importante, de chamar os países vizinhos, né, para discutir modelos de bioeconomia, modelos de sustentabilidade ambiental associados a esse financiamento climático, né? Que não só passa pelo carbono, mas passa pelo metano, mas passa pelo todo o carbono que tem instaurado no solo, né, e que às vezes não é contabilizado dentro desses mecanismos. Mas eu acho que o principal mensagem é que, na maioria dos casos, sempre vai ter casos excepcionais. Por exemplo, você falou o caso de povos que estão em situação de insegurança alimentar, como pode ser o caso emblemático dos Guarani Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul, que realmente estão enfrentando uma situação precária, muito difícil e que precisa, ou o caso dos Yanomami, e que precisa de uma atenção focalizada e pontual. Mas tem muitos povos na região amazônica, por exemplo, né? A gente está falando de mais de 300, 400 povos, né, entre os distintos países da região, que têm uma capacidade alimentar importante e têm muitas contribuições para manter a floresta em pé. Então, a grande crítica até o momento é que, dentro da arquitetura do financiamento climático, esses povos e essas comunidades tradicionais, elas estão recebendo menos do 1%. 1% de todo esse financiamento climático chega realmente até aqueles que estão sendo os maiores contribuidores para manter essa floresta em pé. E isso é uma coisa que não pode se permitir. Como criar esses mecanismos que consigam enxergar, que consigam visibilizar e reconhecer essas contribuições, eu acho que é a grandíssima discussão que todos nós, desde a cooperação internacional, desde os fundos climáticos, desde os governos, estão pensando. E que precisa de um diálogo muito técnico, mas também um diálogo muito, muito franco, de poder gerar oportunidades concretas para que essas práticas tradicionais, para que esse manejo coletivo do território, que é uma das grandíssimas vantagens que tem os povos indígenas, permita continuar fazendo essa contribuição, que não é só para os seus territórios, mas é também para nossos países. Então, eu acho que é aí que está a bola quente, né? Que realmente a discussão está bem interessante. Tem uma questão que eu acho que é pertinente, né, nesse diálogo, além de garantir que esses mecanismos econômicos consigam, né, transferir os recursos justamente para quem preserva e não para quem esteja no meio campo dessa articulação, né, é também a valorização desses recursos naturais, como também a valorização dos produtos, porque quando a gente pensa também no modelo de sistema econômico, no modelo de vendas, né, nesse comércio agrícola, temos que lembrar que esses produtos precisam também ter uma certa competitividade no mercado, como também garantir uma remuneração que seja adequada pela produção
desses produtos. Então, fica aí minha pergunta, né, como que a gente consegue, como que é possível produzir talvez um sistema, não sei se há exemplos, né, em qual se desenvolva sistemas agroalimentares, usando essa bioeconomia, mas também valorizando esses produtos, para que também a comunidade não perca renda, não perca o dinheiro investido dentro dos investimentos em tecnologia, entre outros fatores que podem melhorar a situação, né, dessas comunidades. Não, certamente. Você está falando coisas que para nós, dentro da casa, da FAO, são fundamentais e são ferramentas que são muito utilizadas no mundo, mas quem sabe a gente da América Latina utiliza um pouquinho a menos, como é o caso das indicações geográficas, as denominações de origem e, particularmente, aquilo que tem a ver com o reconhecimento do que nós chamamos de sistemas importantes de patrimônio agrícola mundial. Ou seja, é um reconhecimento a partir de um estudo técnico muito detalhado das particularidades de um sistema alimentário, no qual a gente reconhece as diversas categorias e logramos evaluar quais são esses critérios que fazem desse sistema único digno dessa designação patrimonial. Ou seja, se a gente fala dessas três ferramentas, né, que nós chamamos informalmente do CIPAM, DOS e GES, repensadas dentro de uma lógica de uma bioeconomia, eu acho que ali tem um capital muito grande para pensar soluções basadas no território, com os atores do território, a partir do conhecimento tradicional e em espelho com os direitos humanos dos povos indígenas e dos povos afrodescendentes. Fantástico. É respeitar os direitos humanos, respeitar a bioeconomia, a biodiversidade e criar também oportunidades de emprego, de renda, respeitando também o meio ambiente. Maurício, muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao fim, infelizmente. Queria ter mais uma meia hora para falar com você, para entender mais sobre esses desafios, mas espero poder recebê-lo em outra oportunidade. Muito obrigado, tem sido um prazer. Tudo de bom para você e para a sua audiência. Obrigado. E para você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por acompanhar o nosso programa e no próximo programa nós também vamos trazer mais informações da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, trazendo soluções e apresentando também formas de abordar futuros desafios na agricultura na América Latina. Te agradeço e te aguardo no próximo Agroamérica.